No vídeo de hoje, vamos trazer a análise das ações da Magalu, olhar o seu último resultado, questões importantes como a sua dívida e notícias atuais da empresa. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Começando com uma visão rápida do controle da empresa, os principais acionistas da empresa possuem 56% do total de ações, basicamente da família da fundadora da empresa, né? Possui essa participação relevante nas ações. Então, é uma empresa de controle familiar. Agora vamos trazer as informações financeiras da empresa, começando aí pelos resultados dos últimos anos. Nessa linha azul, a gente percebe que a receita líquida, ela apresentou um crescimento significativo nos últimos anos. A gente tem um horizonte aí de 6 anos. É um crescimento impressionante na receita. Mas, em compensação, olhando o lucro líquido da empresa, sempre foi aí num patamar bastante baixo. Inclusive, 2022 fechou em prejuízo. Portanto, o primeiro recado, né, e é desse tipo de mercado, né, ações de empresas de varejo, de maneira geral, elas apresentam margens bastante reduzidas. Olhando agora para os resultados trimestrais, a gente percebe esse aumento em menor velocidade nos anos de 22 e 23, né, da receita. A receita cresceu muito de 20 para 21, mas o lucro líquido apresentou uma queda nesse período, inclusive em 23 aí, registrando um prejuízo ligeiramente maior do que foi registrado em 2022. Portanto, aí um sinal de alerta, mesmo com o aumento das receitas da empresa, ela não consegue transformar essa receita em lucro. Abrindo agora os resultados da empresa, segundo os dados mais recentes, a gente tem aí o e-commerce tradicional, que é basicamente o e-commerce da própria loja da Magazine Luiza, respondendo por 45% quase do resultado. A gente tem 25% em lojas convencionais, lojas virtuais 2% e 28% se deve ao marketplace. Marketplace basicamente é o site do Magalu que vende aí produtos, né, e de lojas de terceiros que não fazem parte do grupo. Olhando agora em termos de dividendos, a gente teve lá atrás um período aí de melhor pagamento de dividendos, mas podemos dizer aí que desde 2019 os pagamentos têm sido praticamente inexistentes, muito baixos ou inexistentes. Então, o primeiro ponto aí é um ponto que eu acho importante, né? A Magalu não é o tipo de ação para aqueles que pretendem ter uma carteira de renda passiva ou investir focando em dividendos. Então, esse gráfico aí do pagamento de dividendos deixa bem claro essa situação. Agora vamos falar de um ponto bastante importante em relação à empresa, que é a sua dívida. A Magalu apresenta dívida bruta no caso de 7 bilhões de reais, a dívida líquida está na casa de 5. Pelo menos entre 22 e 23 a gente pôde perceber uma certa estabilidade no patamar de dívida. Em compensação, se a gente olhar os resultados, o primeiro trimestre de 23, um custo financeiro aí de mais de 800 milhões, e o primeiro trimestre de 22, um custo financeiro na casa de 600 milhões. A gente percebe aí um aumento significativo. Isso se deve principalmente aí à maior taxa de juros que a empresa tem recebido quando faz as suas captações de recursos financeiros. Esse gráfico traz a questão da cota patrimonial, né? A gente tem aí uma certa estabilidade entre 22 e 23.
neste gráfico de variação no fluxo de caixa da empresa ajuda também a contar parte da história. A gente tem uma oscilação relevante do fluxo de caixa das atividades operacionais, né, o caixa líquido das atividades operacionais em azul, que acaba sendo compensado pelas atividades de financiamento. Ou seja, à medida que a Magalu teve um fluxo negativo ali, né, da parte operacional, ela complementa isso daí com financiamento e isso faz aumentar a sua dívida, né? Então, basicamente, é esse comportamento que a empresa apresentou, principalmente aí fica claro no ano de 2021. Esta é a evolução do gráfico da relação preço-lucro e preço-valor patrimonial da empresa. Magalu é uma empresa que vinha num passado ali sendo negociada a relações bastante elevadas, aí mais de 300, 400 vezes o seu lucro. Inclusive, naquele momento, né, já se tornava claro assim, que não fazia sentido, né, investir numa empresa com essa visão. Ela estava pagando múltiplos ali, estava sendo negociadas a múltiplos próximos à Amazon, Mercado Livre. E depois, né, a queda veio, né, a ação, a gente vai ver mais para frente ali, a ação caiu significativamente, né, e tem sido negociada a um patamar mais baixo recentemente. Comparando com outras empresas do varejo, e aí incluindo também Mercado Livre e a Amazon, que são empresas internacionais, né? Relação preço-lucro, a Magalu está no negativo, né? Dividend yield, todas elas pagando zero de dividend yield. Empresas de varejo, o setor como um todo é um setor complicado. Relação preço por EBITDA. A Magalu está em números próximos ao Mercado Livre, para você ter ideia. A relação PSR, que é a relação pelas receitas, está próximo a Americanas e loja Quero-Quero. Relação preço-valor patrimonial da Magalu está ligeiramente acima da Americanas e igual a Quero-Quero. Os números das empresas internacionais, aparentemente, assim, a Mercado Livre, ela tem aí uns números aí interessantes, né? E a Amazon, evidente, é uma empresa que o mundo inteiro conhece, ela está bastante esticada em termos de indicadores também. A margem EBIT é 2%, está em linha de maneira geral com o varejo, margem líquida negativa e ROI negativo, porque a empresa registrou prejuízo aí nos últimos 12 meses. Então, esse é o cenário da Magalu na comparação com outras empresas. Trazendo agora os valores da ação, né? Aquele comentário que foi feito antes, né? A ação foi negociada acima de R$ 25. Ela apresentou um ganho significativo lá desde 2014, 2015. Passou aí dos 25, mas também da mesma forma que subiu, ela caiu, né? E está sendo negociada aí, né? Oscilando aí a menos de R$ 5 por ação. Mesmo quando a gente coloca ali, tenta fazer uma avaliação de valor intrínseco, né? O valor intrínseco recente é zero, porque a empresa tem registrado prejuízo. Mas a gente percebe ali como a queda foi significativa em termos de cotação da ação. Os analistas da empresa têm uma visão, na média, ali, de uma pequena valorização, de 3,50 para 4,50 mais ou menos. Mas também é bastante. O cenário vai de 3 até R$ 7 a ação nos diversos cenários dos analistas da ação. A maior parte deles tem recomendação neutra para a ação nesse momento. E vamos trazer agora alguns dados adicionais, dados operacionais da empresa. Esse primeiro gráfico traz a evolução das vendas das lojas físicas, chamando a atenção para uma evolução aí de crescimento de 6% ao ano, né? E um crescimento de 8% no último ano. Com isso, a empresa aponta aí o ganho de 1 ponto percentual de market share nessa área. O e-commerce cresceu também, né, numa velocidade bastante importante, principalmente a partir de 2020,
mas a gente percebe aí pela evolução do gráfico uma queda e uma desaceleração dessa velocidade de crescimento. Então, esse é um ponto de atenção também. Provavelmente em 24 ali a gente deve estar num cenário mais próximo à estabilidade, né? Então, outro ponto que vale a pena ser comentado, né, que foi observado, é a venda no marketplace, que é da área de terceiros, né, que é essa barrinha roxa aqui, ela superou as lojas físicas da Magazine Luiza pela primeira vez, que é a parte verde. Como a gente tinha visto, o 1P, né, que é o e-commerce dela mesmo, é a maior participação no resultado da empresa. Também a empresa tem apresentado aí essa figura dos sellers, né? São vendedores, né, dos produtos da empresa, né? Tem tido crescimento também, é uma estratégia que a empresa tem adotado. Outro ponto que vale comentar também são as suas aquisições, né? Então a Magalu ela tem a Netshoes, tem a Época e a Estante Virtual, entre outras ali, né? São marcas, né, que estão sendo integradas dentro do modelo de negócios da empresa, seja por questões logísticas, né, e até propagandas, né, e marketing de maneira geral. Outro recurso da Magalu também é o Luizacred, que é a sua financeira, vamos dizer assim. Então, houve crescimento aí do volume total de pagamentos, crescimento aí na ordem de 10%, mas pela gráfico à esquerda a gente observa aí uma ligeira queda no número de clientes, né, a base de cartões Magalu. Então, esse é um ponto de atenção também, tem tido queda, apesar do volume transacionado ter sido maior, mas podemos atribuir isso em parte à inflação, né, que vai aumentando os preços de maneira geral e fazendo com que, para a mesma quantidade de mercadoria, o volume de dinheiro transacionado seja maior, né? As receitas, né, cresceram 18%, mas a gente observa que mesmo o Luizacred ele tem apresentado o prejuízo aí, né, contribuindo de maneira geral para o prejuízo da empresa como um todo. Vamos trazer agora algumas notícias recentes da empresa. No portal Money Times, né, as ações da Magalu e da Via, né, tiveram aí um péssimo resultado, sem sinalização do Copom, né? Então são duas ações aí que fazem coro, né, a questão aí da solicitação da diminuição da taxa de juros, né? São ações que têm apanhado muito com a Selic alta. Já no Portal Suno trouxe uma notícia até interessante, que apontando, né, de fato o verdadeiro vilão, tanto Magalu quanto Via, não tem sido a Selic, como muita gente tem apontado, e concordo com essa visão, né? A reportagem ela traz em maiores detalhes ali, né? Apontando o Mercado Livre como a principal preocupação, e de fato né? A concorrência com essas empresas externas como o Mercado Livre e Amazon pode de fato, né? Fazer aí com que Magalu e Via tenham maiores dificuldades ainda que já tem atualmente, então é um ponto de atenção para o investidor de Magalu. A Money Times também trazendo uma notícia, né, uma declaração da fundadora da empresa, né, comentando que a maior paulada, entre aspas, aí, que a empresa recebeu foi quando ela adotou aquela estratégia, né, de fazer um discurso político, né, e adotar contratação somente de negros, né, e tal. Foi uma estratégia que agradou uma parcela da população, em compensação trouxe descontentamento de outra parcela. Esse é um ponto, acho que é importante, né? É uma empresa que tem um posicionamento político também, isso daí pode gerar boicotes, como tem acontecido com outras empresas nos Estados Unidos que também adotam estratégias de marketing, às vezes questionáveis, e tem
o reflexo ali na sua receita também. Então é algo a sempre ficar de olho, essa exposição. Inclusive a, a fundadora da empresa participa de conselho de governo, esse tipo de coisa. Então isso daí também pode chamar atenção, né? E gerar questionamentos aí futuros. Uma outra notícia trazendo aí sobre esse programa do Desenrola Brasil, que pode beneficiar as ações do varejo de maneira geral. Evidente que diminuindo aí o patamar de dívida das famílias pode beneficiar o varejo, sem dúvida. Um comentário, uma notícia também é um pouco sensacionalista essa notícia, né? Trazendo que a queda do valor das ações da Magazine Luiza equivale a praticamente um Bradesco. Então, assim, para se ter ideia do tamanho da queda de valor da ação que a empresa sofreu recentemente, né? Outra notícia, né, trazendo aí que o atual CEO da empresa, Frederico Trajano, vê urgência aí em relação à agenda ESG, buscando avanços internos. É um ponto também, né, que as empresas também buscam aí aderir a essa agenda, de forma até a melhorar a sua captação de recursos, né? Finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos sobre as ações da Magalu. Do lado positivo, ela tem o e-commerce como uma grande força, né, trazendo bons resultados para a empresa. E outro ponto que é melhor comprar uma ação a R$ 3,50 do que a R$ 25. Né? Então, essa queda, para quem pretende entrar nessa ação, pode abrir uma janela de oportunidade. Do lado negativo, mesmo com o crescimento da receita e a níveis bastante altos, a empresa registra prejuízo. Né? Isso mostra aí que os custos delas estão pressionando a empresa significativamente. Despesas financeiras crescendo, e aí vale um comentário, aquele caso americano, né, no início do ano, né, não ajuda também as empresas de varejo. Com certeza, aí depois desse caso, a captação dessas empresas aí de emissão de dívida, ela vai vir um pouco mais salgada do que vinha antes, né? E os indicadores de preço maior do que outras empresas do varejo nacional. Então, olhando o varejo nacional, a gente percebe que ela ainda segue com indicadores um pouco mais altos. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante e fique à vontade para se inscrever no nosso canal.